cabelos brancos, que isso é uma coroa de vitória. Então, nós fazemos com que ela volte a rever a sua vida, na verdade, não seu passado, mas a sua vida. Então, a Bíblia diz assim, feliz aquele que vê o filho dos filhos. Nós temos situações ali. Então, quando a pessoa ela já está numa idade assim, nós começamos a trazer à memória dela, até também um termo bíblico, aquilo que lhe pode dar esperança e valorizar. Então, ela começa a valorizar a amizade com os filhos, ela começa a rever valores com os netos, com o próprio marido. O que ela conseguiu construir aquilo que ela família, construiu. né? E toda a equipe fala acerca disso para ela, fortalece ela nesse momento. Né? Então, você gera ali, você tira aquela ideia de frustração para uma ideia de satisfação. Realmente, a minha vida, ela teve um significado. E ela vai se perpetuar, porque agora pessoas vão dar continuidade. Eu tenho filhos, eu tenho filhas, eu tenho netos, que vão perpetuar aquilo que eu também construí. Entendi. O grau de instrução da pessoa também influencia, doutora Ana, no recebimento da informação? Eu acho que sim. Eu acho que se ela é muito chão, né, muito pouco instruída, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que modificar a nossa linguagem. Então, naquela cena que apareceu, que eu acho super interessante, ele assistindo um filminho naquele óculos, e o médico absolutamente desincumbido, né, porque aí ele ficou feliz da vida. Olha, seus exames chegaram, 6 meses, no máximo 1 ano, E ele não tinha se dado pronto, conta. Eu como médico já dei a notícia e ele fique com a notícia dele. Logo depois, umas 2 cenas depois, aparece ele de lado, uma cara bastante entristecida naquele filme, e, na verdade, por ter recebido a notícia. Então, eu acho que a forma de você dar a notícia também é fundamental. Mas volta à velha história da imagem que se tem do médico, né? A impressão que se tem, eu digo impressão a partir da minha visão de mundo, pode ser que eu esteja equivocado, mas a impressão que se tem é que o médico, ele já é uma situação para a qual ele está sempre preparado, né? Ele vem e diz, olha, você tem um câncer, você tem 6 meses de vida. Não é? Ele vem diretamente e diz. Isso é coisa de filme total, assim, eu acho, pelo menos. Eu acho que a gente nunca está preparado para o outro. Você é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Eu nunca estou preparada para isso. Eu tenho 20 anos de oncologia infantil. Eu nunca estou preparada. Eu nunca tive a mesma sensação com a mesma família. Primeiro que tem aquilo que a família causa em mim, o vínculo que eu tenho com ela. A senhora falou que, às vezes, em doenças crônicas, existe um período, estabelece uma relação. Se estabelece uma relação, às vezes, até de amizade, dependendo do relação que você tem com a família. E isso é fundamental na hora que você começa a perceber que alguma coisa não vai bem, digamos assim, né? Porque isso é passado de uma maneira mais lenta. Então, essa coisa de chegar em filme e dizer... E notícia, né? Ali de bate e pronto. Olha, e é muito fácil. Eu aqui na mesa, aí eu sentada aqui, você com a mesa, eu com a mesa aqui, você aí. Aí eu não tenho nem que te acolher, aí começa a olhar digamos os exames, assim. Aí olha para a pessoa, olha olha então, exames, exatamente. E, então, na verdade, o que a gente, dentro do atendimento do paciente hoje cronicamente enfermo, seja ele criança, seja ele adulto, a gente prioriza esse vínculo, que para nós, volto a te dizer, é difícil. As pessoas dizem, você está acostumada. Ninguém se acostuma com a dor, ninguém se acostuma com o sofrimento. Cada paciente nosso tem uma história, o Roberto contou algumas, eu tenho mais inúmeras histórias a contar. E essa mãe, a dificuldade dessa família, a forma com que essa família chegou para a gente, esse filho é único, esse filho era extremamente desejado, e todas essas histórias são o nosso dia a dia, e é impossível você não vivê-las. Se você não for vivê-las, é melhor que você encontre um outro caminho profissional para você. Não é uma máquina, né? A gente não funciona E aí você escolhe maneira. Um outro caminho, você escolhe uma outra especialidade que não seja essa especialidade, que não é uma especialidade muito fácil, ser um oncologista ou pediátrico ou clínico, que vai lidar com pacientes cronicamente enfermos e que vai lidar algumas vezes com o falecimento desses pacientes. Você tem que
que ir dando a notícia conforme as coisas vão chegando para você. Não é simplesmente dizer como acontece naquele filme, porque aí o médico se desincumbe de toda a responsabilidade e toda a carga emocional daquele paciente. Você não pode se desincumbir dessa carga emocional. E se eu não me engano, no filme ele é dono de uma rede de hospitais. Ele é dono de uma rede assim, de hospitais, né? E tudo mais. E a forma com que ele dá a notícia é aquela forma que a maioria dos filmes americanos o fazem. Lembremos, somos latinos. Choramos demais, rimos demais, sofremos demais. Muito diferente do anglo-saxão. Né? Então, assim, a forma eles são com mais que, racionais em relação muito a mais racionais, a forma com que eles dão a notícia é um pouco diferente e a gente tem uma certa dificuldade em conversar sobre o paciente terminal ou o paciente paliativo por toda essa carga emocional que nós levamos. Eu vou fazer uma pergunta provocadora, pastor, que é o seguinte: o senhor acredita que para o senhor, que é um pastor, que tem, imagino eu, a certeza de que há uma salvação após esse nosso caminhar na Terra, fica mais fácil para o senhor lidar com a ideia da morte do que talvez a médica, e eu não estou dizendo que a senhora não tem esses valores, doutora Ana, Claro. no sentido de que talvez para a doutora Ana fosse mais difícil, porque vem aquela frustração de que talvez não tenha conseguido dar àquele paciente a cura, que é a grande expectativa do médico, ao passo que para o pastor, porque tem a ideia da salvação, porque tem uma noção de que esse paciente vai encontrar um outro caminho, uma outra vida após a morte. Eu estou fazendo uma provocação com sentido ou estou absolutamente equivocado? O senhor sofre tanto quanto ela? Não, acho que ninguém foi feito para pensar na ideia do morrer mesmo, aceitar a morte. Então, por um lado, realmente é muito difícil. Nós sofremos com, né, a pessoa e sofremos por nós mesmos, por até nos projetarmos naquela situação. Mas existe sim essa ideia, na minha visão, assim, figurada, né, uma figura de linguagem, eu vejo como não sendo o último estágio. Então, Mas a morte apenas mais um estágio. é uma etapa de todo um processo. Então, porque eu creio, por exemplo, no que Jesus ele diz, ainda que aquele que crer em mim, ainda que morra, não morrerá, né? Mas vai ter a vida eterna. Como assim, né? Alguém que venha morrer e não morrerá? Porque tem a vida eterna. Então, a certeza que eu tenho de entregar a minha vida na mão desse Deus e saber que esse período que nós passamos aqui, que ele é como um sopro, existe uma analogia que diz assim, né? Você quer medir o tamanho da sua vida? É só você olhar na lápide de qualquer túmulo, né? Você tem a data inicial ali, nascimento, e a data final. E entre eles um hífen. Aquela é a sua vida. Aquele pedacinho curto ali, aquele sopro, é a sua vida. Então, se eu me limitar a querer tudo naquele pedacinho de tempo, realmente eu me frustro. Eu perco a minha esperança, eu não vejo sentido para a minha vida. Mas se eu entendo que após a minha morte existe uma sequência daquilo, e essa sequência, até por acreditar na promessa bíblica, é de que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá tantas outras maldades como nós vemos, e que o próprio Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima, isso me dá esperança, isso me dá uma certeza. Então, não diria que é mais fácil, não é mais fácil porque nós sofremos, como para Jesus não foi fácil, quando ele sabe da morte de Lázaro, diz que Jesus chorou. Ele foi tão humano como qualquer um de nós aqui ao expressar essa emoção. Mas ele também, óbvio, tinha essa certeza, essa sabedoria do que é a eternidade. Entendi. Então, para ele foi algo a ser superado, como também deve ser para nós. Entendi. Mas o que eu acho interessante é que se a gente tem alguma religiosidade, eu acho que é mais fácil se aproximar do paciente nesse fim. Quando ele pede por um milagre, quando ele diz que algum milagre vai se processar, e você disse que talvez o milagre esteja do outro lado. Acho que você precisa acreditar que haja alguma coisa depois daqui. É interessante. Conheço alguns médicos que não acreditam, não creem. É claro que sim. Algumas pessoas, muitas pessoas. Eu acho que elas têm mais dificuldades de acolher e às vezes até de aceitar. E o paciente, às vezes, que não tem nenhuma religião, ele procura alguma religião neste final.